Só de olhar para a câmerazinha que vocês estão trabalhando, sabe que ator tudo que ator tem que desacostumar é olhar para a lente, né? A gente aprende antes de mais nada a não olhar para a lente. Mas olhando a câmera de vocês e lembrando da época do Pantanal, o tamanho das câmeras, o esforço que se fazia, a loucura que era, foi uma aventura para todo mundo mesmo. Bom, Olá. fez a novela Pantanal, que se tornou um verdadeiro marco para a dramaturgia brasileira. Como foi para você ter feito essa novela? Acho que Pantanal é isso mesmo, né? Foi um marco, mas não foi por acaso. Acho que a gente conseguiu juntar ali um monte de arte, um monte de criatividade, um monte de ousadia, um monte de coragem, uma aventura absurdamente que engoliu a gente da cabeça aos pés. Na época era uma coisa muito... Imagina isso, 23 anos atrás. A gente se mergulhou numa aventura sem imaginar no que ia dar. E toda a intuição, a inteligência, a junção de ter se encontrado ali o Jaime Monjardim com o Benedito Rui Barbosa e alguém ter topado fazer isso, que foi a Manchete, né? A Manchete foi a emissora que efetivamente abriu a porta para que essa aventura acontecesse. E dali a gente mergulhou, ninguém imaginou que ia fazer o sucesso que fez. Foi realmente um fenômeno que a gente não curtiu, porque a gente ficava lá muito. Eu fui para o Pantanal em um ano 30 vezes, né? Ontem a gente estava no Pantanal, amanhã a gente podia estar dentro do estúdio em Água Santa. Todas as cenas externas eram feitas efetivamente no Pantanal. E a gente tinha todo o interior, cozinha, sala, quarto, tudo isso era estúdio. Então a gente fez essa ponte aérea pequenininha e simples, que a gente pegava um avião aqui no Rio, comercial, descia em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na capital, e em Campo Grande a gente pegava um aviãozinho pequenininho que descia lá no pasto da fazenda Rio Negro, família Rondon. Lá tem o primeiro poste telegráfico do Brasil. Eu acho que na verdade é isso, juntou a inteligência e a intuição do Jaiminho, a criatividade e a ousadia do Benedito, um bando de ator maluco e sedento por trabalho, como a gente era, pessoas que conseguiam equilibrar essa nossa juventude, como o Cláudio Marzo, o próprio Sergião Reis, o carisma do Almir Sater, essa molecada que foi a gente, Marcos Palmeira, que está aí hoje. Eu acho que o Marcos Palmeira desbravou a si mesmo. Eu acho que é a pessoa mais à vontade no planeta que eu conheço. Ângelo Antônio, que é um dos atores mais inteligentes desse país, comprovadamente pelo seu desempenho em cada um dos trabalhos que faz. Tem aí a Crica até hoje, tem aí, enfim, uma das melhores atrizes que fez aquele trabalho, que é a Giovanna Goldi, tinha a sabedoria da Jussara Freire, enfim, Natália Timbre. Como lembrar de todo mundo, né? Parece que a gente fica revivendo essa história toda, sempre com muita... Eu brinco assim, que o Brasil é pentacampeão de futebol, né? Se existisse uma coisa parecida com teledramaturgia, eu acho que o Pantanal seria um dos títulos brasileiros, assim, porque acho que foi uma mudança do jeito de fazer. Um outro tempo para os atores, uma outra luz, um diálogo muito humanizado, e ao mesmo tempo tinha essa coisa do realismo fantástico, da mulher que virava onça, do meu avô que virava sucuri. Conseguiu, na verdade, juntar muita coisa que deu muito certo. A gente intuitivamente conseguiu ali impor não, porque longe da gente querer impor alguma coisa, a gente estava lá no interiorzão do Brasil, querendo trabalhar e botar a nossa assinatura numa obra que já era tão bonita. Cada um tem certeza que
que enlouqueceu e interpretou isso do seu jeito, e está tudo lá dentro na novela. A novela só foi bacana porque todo mundo realmente se juntou num momento feliz. Em meio a tudo isso, então, que a novela reuniu, qual teria sido o segredo do sucesso de Pantanal? Tem uma fórmula específica? Não, eu acho que o segredo foi justamente não ter segredo. Eu acho que o segredo do Pantanal foi a ousadia do projeto, a entrega dos profissionais todos, e cada um na sua área brilhando e querendo criar cada vez mais. Eu lembro que, por exemplo, a gente gravava algumas cenas no Pantanal que eram todas iluminadas com espelho. A gente não tinha luz, o nosso parque de luz era muito pequenininho, porque não tem essas coisas modernas de hoje, então quase nunca a gente tinha cenas noturnas. E quando a gente fazia cenas em algum lugar, eu lembro que o Chico Boia iluminava tudo com o espelho refletindo a luz do sol, de espelho para espelho, do outro espelho para outro espelho, era fantástico mesmo. Eu acho que o segredo foi não ter segredo, juntou todo mundo com muita vontade de fazer, juntou uma turma que mergulhou naquela história, e cada segundo da gente ali era para fazer o melhor. Eu acho que esse foi o grande barato e o prazer com que cada um de nós fazíamos, né? Cada um desde o camareiro até o cara que ficou no Rio de Janeiro tomando conta da produção, cada um fazia o seu trabalho com muito prazer, com muito carinho mesmo, muito amor. A rotina de gravações no Pantanal, como era? Era bastante difícil, bastante puxado? A rotina de gravação é a seguinte, como eu te falei, a gente não tinha um parque de luz muito grande, então as cenas noturnas eram muito restritas. Agora, em compensação, a gente tinha que aproveitar o máximo possível a luz do dia. A gente acordava no Pantanal ainda de noite, enquanto a gente tomava café, amanhecia, e aí a gente saía para trabalhar. E era muito louco, né? Porque as locações, imagina escolher uma locação dentre tantas coisas lindas, tantos cantos maravilhosos, tantos nichozinhos fantásticos que a gente via lá. E aí a gente saía às vezes para gravar e voltava só de noite, porque a gente queria fazer o melhor, então uma cena no lugar, outra sequência no outro, enfim, a gente se deslocava muito por ali. Medo não? Eu acho que mais um mistério, a gente acho que não teve medo de nada, a gente não teve nenhum acidente, nem com animais, nem com avião. Claro que a gente tirou todo dia antes de dormir, a gente tinha que olhar embaixo da cama, embaixo do colchão, dentro da bota. Chegamos a pegar uma Sérgio Reis, que é um pantaneiro querido e amado, ele chegou a pegar uma cobrinha de sapo, uma boca de sapo, uma cobrinha extremamente venenosa dentro do quarto, mas a gente não tinha medo, a gente era muito destemido, a gente tinha muita certeza que a gente estava fazendo uma coisa bacana, uma coisa inusitada. E tinham algumas precauções, né, com as piranhas, as meninas em alguns momentos não podiam entrar no rio, em alguns momentos do mês, quando elas estavam menstruadas não podiam entrar, mas com jacaré, com nenhum bicho, e estatisticamente nem problema de voo, porque assim, a nossa quantidade de horas voadas foi bastante grande para não ter nunca tido nenhum probleminha também. Então acho que a gente trabalhava muito, a gente ainda acordava de noite e pegava o dia inteiro de trabalho. A gente se torcia às vezes para cair uma tempestade danada, porque era a hora que a gente conseguia tirar o figurino rápido, meter o calção, jogar uma bolinha no campo que tinha ali, de repente acabava tudo, a gente estava enlameado, passava embaixo do chuveiro, botava o figurino de novo e ia gravar. Mas sempre era uma aventura todo dia, era muito bacana mesmo, muito bacana. Bom, Pantanal foi uma novela bastante ousada, com uma história forte e também com algumas cenas fortes com relação à nudez. Eu fiz o primeiro nu masculino da televisão brasileira, com esse corpo todo que eu tenho, porque eu sempre fui magrinho, sempre nem tu. A gente teve ali, foi muito ousado nesse aspecto, né? A própria abertura da novela, a gente até brincava, Xoxota vai, Xoxota vem, era muito legal. Eu acho que foi ousado e ao mesmo tempo não foi hipócrita, porque, por incrível que pareça, a gente vive numa censura velada, né? Eu lembro, há poucos anos atrás, eu fiz a peça do Marcelo Rubens Paiva que chamava E aí, comeu? Quando a gente fez o espetáculo, quando a gente viajou, não pôde usar esse nome. E hoje é um nome que virou o nome do filme, né? E você vê no Jornal Nacional
a propaganda, e aí, comeu? Na época a gente não podia nem botar o título, era muito louco. Como, ainda bem que mudou tudo. E que bom que tem muita coisa para se fazer ainda. É uma coisa meio... Foi muito natural, né, a história do Nu no Pantanal. Foi muito natural o encontro daqueles casais naquele cenário deslumbrante, lindo. E aí rolavam as paixões, o amor, como toda novela, todo folhetim tem o seu conflito, seus amores, seus personagens bonitinhos, seus personagens maus, os mais engraçados, os vilões. Teve muita história ali, teve música composta e o cacete, teve muita coisa boa. Acho que esse foi o grande mérito da Manchete nessa história toda, né? A sensibilidade e a coragem que a Manchete teve de permitir que o Pantanal fosse feito lá, eu acho que é um grande mérito da Manchete, a grande ousadia, porque dificilmente alguém em sã consciência naquela época teria coragem de fazer o que o Jaiminho fez ali, com o texto do Benedito. E a Manchete com a sua se abrindo para a novela, né? Tinha vindo ali Cananga do Japão antes, tinha vindo acho que Dona Beija, Cananga do Japão e Pantanal. Nenhuma delas, se você parar para analisar, nenhuma delas é muito convencional, nem foi realizada de uma forma muito convencional. E eu acho que o Pantanal vem aí com tudo, né? Para fazer eu acho que o Pantanal meio que foi um ritozinho de passagem na teledramaturgia, onde que os autores começaram a se sentir seguros para usar um pouco mais, para poder sair um pouco daquela característica predominante dentro do estúdio. A gente conseguiu ali fazer uma novela, se eu não me engano, até o final foram pelo menos 70% a 75% de cenas gravadas no Pantanal. Eu acho que foi o grande mérito da Manchete na sua ousadia, na sua coragem, permitir que o Pantanal fosse feito lá. Aconteceu, virou Manchete. Eu, Marcos Winter, em arte, RG 121804116-1 SSP-SP, autorizo sem nenhum fim lucrativo da minha parte a que os meninos aqui da UERJ utilizem esse material para o documentário Aconteceu, virou Manchete.